Oi, eu sou a Mari do canal Linha na Agulha e nesse vídeo, em parceria com a Mold-Me, eu vou te ensinar a interpretar um modelo de saia vazê usando o molde que a gente fez na aula anterior. Nesse modelo vai ter cós anatômico e abotoamento na frente. Quer aprender como faz? Então, vem comigo! Esse foi o molde de saia vazê que nós fizemos na aula passada. Para a gente começar a interpretação de hoje, primeiro, com a ferramenta linha, eu vou marcar os pontos referentes ao transpasse do botão. Para saber qual vai ser a medida do transpasse, eu vou calcular quanto é a metade da medida do botão mais 1 centímetro para separar o botão da borda. Para esse modelo aqui, eu quero usar um botão de 2 centímetros. Então, o transpasse vai ser de 2 centímetros. Sabendo a medida, eu vou dar um clique nesse ponto e definir aqui na largura 2 e na altura 0. Arrastando o mouse aqui para o lado esquerdo do desenho, eu posso dar um clique para marcar. Aqui na barra, eu também vou dar um clique e definir os mesmos 2 centímetros na largura e na altura 0. Agora, eu vou ligar esses pontos que eu acabei de marcar, formando uma nova linha no centro da frente. Novamente, com a ferramenta Marcar Pontos, aqui nessa nova linha que eu acabei de traçar, eu vou descer a largura do meu cós. A medida que eu escolhi é 5 centímetros, então na altura eu vou marcar 5, na largura 0 e dar um clique para marcar. Com a ferramenta linha, eu vou esquadrar esse novo ponto que eu acabei de marcar até que a linha encontre com a linha do centro do molde original. Essa linha aqui que está dentro do molde cinza. Para isso, é só dar um clique, definir aqui na altura 0, vir arrastando o mouse até ele travar em cima da outra linha e dar mais um clique para marcar. Com a ferramenta Marcar Pontos, eu também vou marcar os mesmos 5 centímetros aqui na linha da lateral. Para isso, eu vou dar um clique nesse ponto e definir aqui agora no perímetro 5 centímetros para que o sistema marque o ponto exatamente em cima da linha do molde. E depois, dar um clique para fixar. Feito isso, eu vou usar um recurso que eu acho bem mais simples do que retraçar essa linha do cós manualmente. E o truque é usar a ferramenta Margem de Costura. Com essa ferramenta, eu posso tanto acrescentar a margem para que o molde fique maior, adicionando a folga para a costura, como eu também posso criar uma margem negativa, ou seja, eliminar essa margem do molde, ou criar um pontilhado que diminua o tamanho do molde. Para isso, é só vir aqui no painel da direita e digitar o sinal de menos antes de definir a medida. Como a medida do meu cós é 5 centímetros, eu vou digitar menos 5. Clicando no meu molde, eu vou selecionar a linha da cintura e automaticamente o sistema já me dá uma prévia do que vai ser feito. Mantendo essa opção aqui selecionada, é só clicar em Adicionar margem. E ele formou aqui o pontilhado exatamente igual à curva da minha cintura original, só que recuando esses 5 centímetros. Dando um zoom, pode parecer que esse pontilhado fica diferente da medida dos 5 centímetros que eu marquei aqui. Tanto aqui no centro como na lateral, parece que não bate. Mas, quando eu clico aqui na ferramenta Gerar Molde, o sistema corrige isso. Selecionando essa opção Moldes como referência, ele deixa que eu selecione as linhas do molde. E aí aqui, automaticamente, o sistema sincronizou com o ponto de referência de 5 centímetros que eu tinha marcado antes. Então, agora eu posso vir aqui e ir selecionando as linhas do meu cós até que ele se feche. Tendo fechado, eu vou digitar aqui o nome, que vai ser cós frente, e o sentido do fio, que é na horizontal. Feito isso, é só clicar em Gerar Molde e o meu molde foi gerado. A nova curva foi feita automaticamente pelo sistema, mantendo o padrão de 5 centímetros por toda a volta. Se eu vir aqui na fita métrica, eu consigo medir 5 centímetros aqui e 5 centímetros aqui. Ele manteve essa distância por todo o contorno do molde. Eu não tive o trabalho de retraçar essa linha, por isso eu achei esse recurso bem legal. Agora, para finalizar o molde da frente, é só eu novamente clicar em Gerar Molde e gerar o molde da parte abaixo do cós, que é a saia. É só clicar nas linhas que compõem a saia até que o molde se feche. Digitar o nome, que vai ser frente, o sentido do fio, que vai ser na vertical, e clicando em Gerar Molde, eu tenho aqui a minha saia. Então, aqui eu já tenho o cós e a saia da frente com o transpasse do botão.
Agora é só repetir o mesmo processo para separar o cós da parte das costas da saia. Antes de selecionar a margem de costura, com a ferramenta Marcar Pontos, eu vou fazer os pontos de referência do cós. Vou clicar nesse pontinho, definir no perímetro 5, vir com o mouse na linha do centro das costas e dar um clique para marcar. Vou fazer o mesmo aqui na lateral. Tendo marcado esses pontos, eu vou vir na ferramenta Margem de Costura, manter os mesmos menos 5 centímetros, selecionar o molde e clicar na linha da cintura. O sistema mostra prévia, aí é só clicar em adicionar margem. Novamente, dando um zoom, parece que o pontilhado não ficou no ponto que eu marquei. Porém, quando eu clico na ferramenta Gerar Molde, o sistema traz essa linha para o ponto de referência que eu marquei com 5 centímetros. Agora, é só selecionar as linhas que fazem parte do meu cós aqui nas costas. Nesse caso, formou essa pequena linhazinha aqui e eu preciso selecionar ela para que o molde feche e o sistema me habilite o botão Gerar Molde. Tendo fechado o molde, é só escrever o nome cós costas, definir o sentido do fio na horizontal e clicando em Gerar Molde, eu tenho aqui o molde do cós das costas. Para finalizar, agora é só gerar o molde da saia das costas. Clicando na ferramenta Gerar Molde, eu seleciono as linhas que fazem parte do molde da saia, defino aqui o nome, que vai ser costas, o sentido do fio na vertical e é só clicar em Gerar Molde. E a separação do cós das costas está prontinha. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou desse truque de usar a margem de costura negativa para fazer o cós. Na próxima aula eu vou te ensinar a continuação desse molde, a finalização, colocando a margem de costura no transpasse e no resto do molde. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei e se inscrever tanto aqui no canal da Mold-Me, como lá no meu canal Linha na Agulha para não perder as novidades. Tem muita coisa legal por aí. Tchau!